Estamos a celebrar o quarto domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo do Bom Pastor. A grande festa da Páscoa é tempo forte no qual a Igreja nos convida a que amadureçamos a nossa fé, valorizemos o nosso batismo, sintamos mais intimamente a nossa pertença à comunidade e nos comprometamos com a grande missão que temos de implantar o Reino de Deus no momento em que nós vivemos. Este domingo as leituras falam-nos de como Jesus, o ressuscitado, é a pedra angular que foi rejeitada, mas que agora é a pedra que dá consistência a todo o edifício. Ninguém mais pode salvar, senão Cristo. A tradição de São João dá-nos também uma chave para poder entender a filiação divina. O que crê em Jesus converte-se em filho e filha de Deus e seremos semelhantes a Ele. A outra imagem que nos é apresentada no Evangelho, que se proclama hoje, é que este Jesus é o bom pastor que dá a vida e vai à nossa frente ensinando-nos o caminho. A primeira leitura faz uma referência explícita ao Salmo 118, versículo 22, onde diz: a pedra que rejeitaram os construtores tornou-se pedra angular. Os construtores, os dirigentes judaicos, são os que rejeitaram Jesus e ele é aquele que deu autoridade a Pedro e aos apóstolos para que fizessem curas em seu nome. Jesus converteu-se assim em sinal de salvação para todos os que creem nele. O ressuscitado cumpre com a sua promessa: eu estarei convosco sempre. Por isso João, na sua carta, afirma com toda a clareza de que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Em relação à imagem do bom pastor, já nas primeiras representações artísticas dos cristãos perseguidos do primeiro século, ocultas nas catacumbas, aparece Cristo como um pastor com uma ovelha ao ombro, o bom pastor. O próprio Jesus se autodefine com esta expressão do bom pastor, frente aos sacerdotes do templo e aos rabinos ou escribas que lideravam o povo de Israel. Por isso Jesus fala-nos não de regras, mas de amor, de descobrir um Deus misericordioso que está ao lado daquele que se deixa levar pelo amor e que se aproxima dos mais humildes e necessitados. Esta imagem de pastor, talvez no nosso mundo, não tenha muito significado e até seja difícil de a entender. O Evangelho dá-nos algumas características do bom pastor para nos ajudar a entender o significado pascal desta expressão. Entre essas características, podemos destacar que o bom pastor é o que dá a vida, é o que nos conhece como o Pai o conhece a ele, e é também aquele que dá a vida por outras ovelhas que não são deste redil. Em relação à primeira característica, dá a vida, com a expressão vida entregue ou doada, Jesus faz o seu autorretrato, expressa a ternura do bom pastor. Esta vida convida-nos a uma reflexão para a nossa própria vida, se queremos viver como ressuscitados. Como é que entregamos nós a vida? Entregamos-nos pelos outros? Hoje somos convidados a ser uma comunidade, uma igreja em saída. Como é que assumimos e como é que fazemos? A presença do ressuscitado se nos manifesta sempre como o crucificado e aparece a todos os chagados deste mundo. Os seguidores de Jesus temos que saber descobrir esta presença do bom pastor que dá a vida em tantos descartados que temos à nossa volta. Os idosos que vivem sozinhos, os sem-teto, as crianças famintas, as vítimas da guerra, as mulheres maltratadas, as pessoas sem emprego. Os assalariados são os que não querem ver estas situações. Os bons pastores são todos os batizados e a isso nos obriga a nossa condição de batizados, que é a nossa primeira chamada à vocação para seguir Jesus, que nos chama a cada um pelo nosso nome, como fez naquele tempo, segundo nos dizem os Evangelhos. A segunda característica deste bom pastor, podemos encontrar neste Evangelho, é ele nos conhece como o Pai o conhece a ele. E nós conhecemos de verdade a Jesus? Com frequência temos um conhecimento superficial de fórmulas feitas, porém ignoramos quem é de verdade Jesus. Dos nossos amigos temos conhecimento, sabemos do que gostam, como são, quais as suas ilusões, inclusivamente quais os seus defeitos. E de Jesus, que conhecimento temos? Que significa Jesus na minha vida? Pomos-nos na pele de Jesus e perguntamos o que é que ele faria no nosso lugar? Seguramente que Jesus derramaria amor e ternura ao encontrar-se com os chagados da nossa sociedade. Nós, por que não fazemos o mesmo? Por respeito, por comodidade, passamos ao lado,
porque não queremos complicar a vida, neste tempo de Páscoa, somos interpelados para descobrirmos o sentido de estar batizados. Se descobrirmos de modo experimental o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito que Ele nos deu, toda a nossa vida de cristãos seria necessariamente diferente e descobriríamos mais e melhor a grande missão à qual somos chamados. Todo batizado tem que ser um bom pastor. A terceira e última característica da imagem do bom pastor, ou da expressão do bom pastor, é que dá a vida por outros que não são dos nossos, que não são deste redil. Esta é uma das grandes características do bom pastor. Na nossa cultura atual, marcada muito profundamente pelo descarte, já nos entra uma certa rejeição ao ouvir a expressão não são dos nossos. Inquieta-nos que haja ovelhas que não são do nosso redil, que haja cristãos que têm opções distintas, que haja pessoas que não pensam como nós. O distinto já não nos serve. Seria importante, por isso, que os cristãos nos perguntássemos neste tempo de Páscoa: Cristo morreu só por mim ou por todos? Onde está o sentido universal da redenção? Porque não derrubamos tantos muros que fomos construindo, porém que Deus não os quer? Os cristãos temos de sair de nós mesmos. Somos pessoas que temos de fazer sentir a paz do futuro, o perdão que nos reconcilia com Deus e connosco próprios, a alegria da esperança. Neste domingo do Bom Pastor, estamos habituados a rezar pelas vocações consagradas. Numa igreja em saída, temos de recolocar o sentido da vocação para uma missão. Os leigos também são vocacionados e têm a sua responsabilidade no pastoreio da comunidade cristã. Temos de ter bem presente que o Evangelho de hoje, Jesus fala que Ele é o bom pastor e do povo de Deus, no qual todos somos responsáveis, ainda que de distinta maneira. Por isso, rezemos pelas vocações, vocação laical, a religiosa e a sacerdotal, e assim sintonizamos com toda a Igreja nesta preocupação por discernirmos e descobrirmos o sentido da vocação de cada um de nós neste seguimento de Cristo, bom pastor.